Hoje a Vida em Conexão tem uma convidada mais que especial. O nome dela é Fabiana e ela vai dividir com você uma história de superação, uma história de alguém que saiu de uma vida talvez complicada, cheia de frustrações, de medos e conseguiu vencer e realizar todos os seus sonhos. Hoje ela é uma major da corporação do Corpo de Bombeiros e ela cuida, na verdade, de milhares de pessoas. E ela é um exemplo, não só na sua família, mas no meio de tantos homens e mulheres, onde ela motiva todos os dias e ela faz diferença onde ela está. Olá, Fabiana, seja bem-vinda ao Vida em Conexão. Eu queria agradecer a sua presença aqui e a gente vai conversar um pouco sobre a sua história hoje, sobre a sua caminhada e um pouco sobre a sua carreira. Você sempre foi uma mulher muito batalhadora, que sempre sonhou e sempre teve vários desafios. Quantos anos você começou a sua vida profissional? Que eu ingressei no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal faz 19 anos. E você, quantos anos tinha na época, mais ou menos? Eu tinha 19. Quer dizer, você era bem jovem. Isso. Então, bem jovem, você já sabia o que você queria, você já era decidida. Você sempre sonhou em trabalhar no Corpo de Bombeiros ou isso foi algo que simplesmente um dia você resolveu entrar ou falou, deixa eu ver se eu consigo ou se eu consigo entrar ou se vai dar certo, se eu me adapto? Como é que foi? Eu digo que foi Deus que escolheu para mim, porque eu não tenho ninguém militar, não conhecia o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas como eu sou nordestina, minha família também, toda a minha família, nós somos de Natal. E depois de tentar 2 anos de vestibular e não ter conseguido passar, eu vim passar uns dias aqui extremamente frustrada, me sentindo realmente derrotada. E o primeiro concurso que apareceu no DFTV foi para soldado do Corpo de Bombeiros. E eu fiz porque foi o primeiro que apareceu. Não foi algo que você almejava? Eu não sabia o que era para fazer, eu não sabia nada. Então foi uma surpresa de Deus para mim. E aí, da mesma forma, eu entrei no Corpo de Bombeiros para ser soldado, fiz a prova, vi os testes físicos, passei nos testes físicos e aí fiquei aguardando ser chamada. E nesse interim, eu fui para a UNB, fui de madrugada pegar a isenção de taxa, que eu queria fazer o vestibular. E eu não tinha nem o dinheiro de pagar a isenção de taxa, porque eu estava de favor na casa de uma tia aqui. E aí, com essa isenção de taxa que eu consegui, levei o contra-cheque dela e tudo, eu poderia fazer para um curso da UNB, e também era pelo UNB para ser oficial do Corpo de Bombeiros. Certo. Quando saiu o resultado, ela falou assim, você pode fazer para essa prova, para esse negócio aqui do bombeiro. Eu falei, mas o que é? Ela falou assim, não sei. Eu falei, não, eu já passei, estou esperando ser chamada. Ela falou assim, tá, mas é a mesma prova. Eu falei, então tá. E aí, quando eu entrei no curso de soldado, que eu soube que era um curso para... O sargento comentou para eu fazer para minha irmã ir lá e fazer a inscrição. Mas como é, sargento? Ele falou assim, não, é pelo UNB. Aí eu cheguei em casa e fui ver. Quando eu fui ver, só que só eram 5 vagas para mulher. Aí eu falei, não, é muita pretensão, é melhor ficar caladinha. Eu não contei para ele que eu ia fazer para oficial, eu contei só que ia fazer o da UNB. Então fui classificada sem pretensão nenhuma, até pela concorrência e tudo, não esperava que passasse. Mas fui classificada em 2º lugar dessas 5 vagas. Então, antes que terminasse o curso de soldado, que eu fui chamada para o curso de soldado, cursei. Antes que terminasse o curso de soldado, eu fui chamada para o curso de oficiais. E aí você já estava gostando daquela profissão? Totalmente. Totalmente. Me identifiquei muito. E falei, é aqui mesmo, e assim, eu vou ficar e tudo. Minha tia foi embora, ficou só eu e minha irmã, porque eu tinha vindo com a minha irmã. E aí entrei no curso de oficiais, foram 3 anos de internato. E aí era muito difícil, porque a gente ficava lá e a gente... Você longe da sua família também, que era de Natal? Minha mãe ficou lá em Natal e na oportunidade ela havia separado do meu pai, e nós ficamos sem nada. Então minha mãe ficou lá trabalhando para se manter de empregada doméstica, depois já com 46 anos de idade. E eu aqui lutando para... Quando terminei o primeiro ano do curso de oficiais, eu voltei para buscar minha mãe. Aí trouxe ela e desde então moramos, eu, ela e minha irmã, a gente mora aqui em Brasília. E aí o curso é muito difícil pela parte militar, pela parte
do condicionamento físico mesmo, de ser bombeiro, e não tem distinção. As provas práticas eram a mesma distância. Essa questão de, porque você é mulher, você vai fazer mais brando, vai ser mais leve para você? Todas as provas práticas de salvamento, de combate a incêndio, todas eram as mesmas distâncias e tudo. A única diferença era nos testes físicos, como de educação física, que aí era separado, os índices eram separados, claro, de natação. Até pela força. Essa era a única exceção. O tanto que a gente tinha que subir na corda, o tanto que a gente tinha que, tudo era igual. Entendi. Então a gente tinha que correr atrás porque a classificação do curso, quando termina os 3 anos de CFO, é a sua classificação para toda a sua vida militar. Então o que você precisa mostrar ali que você que você é competente, que você deu conta de fazer aquilo. Isso, né? sem nenhum privilégio ou facilitação. Até isso para a gente, como mulher, como pessoa, é maravilhoso. Isso que eu ia falar, mas eu acho que assim, ao mesmo ponto que muitas pessoas podem achar ruim, eu acho que tem um lado positivo muito bom de que você também está lá por crédito, você está lá porque você merece estar. Né? Você não está lá por pena ou por piedade ou porque alguém pediu ou deu um jeitinho. E essa sensação profissional eu acho que é uma das mais importantes hoje, independente da profissão que a pessoa esteja, que é o que ela na verdade execute hoje. O importante é ela se sentir parte daquilo e saber que ela se esforçou para estar ali, né? Porque na vida, se a gente não se esforça, se a gente não se dedica, a gente não vai ter nenhum resultado. Não. E aí a gente não valoriza aquilo. Se a gente ganha alguma coisa, infelizmente é assim, né? Se o ser humano hoje ganha alguma coisa hoje, você pode ver como heranças, como pessoas que ganharam fortunas em jogos. Hoje você tem uma estatística que fala que todas elas perderam praticamente tudo, porque teoricamente elas não souberam cuidar daquilo, elas não souberam valorizar aquilo. Um treinamento para ela saber cuidar daquilo. Não teve um passo a passo, né? E você passou por todas as etapas, na verdade. Isso. E quando você passa pelas dificuldades, que aquilo chega para você como resultado de uma conquista, é diferente. Claro. Até o valor que você dá, e você também, a sua autorrealização. Você dizer assim, eu sou capaz, né? E independente do que as pessoas digam, independente do que elas acham de você, você acredita, você fala assim, não, por isso que é bom você não avisar que vai fazer, você já mostrar os resultados. Eu também acho. Porque que às vezes fala demais, você cria uma grande expectativa. E quando você chega com o resultado pronto, você na verdade surpreende, né? E você aprendeu isso, assim, esses seus valores, esse seu tino pelo valor que você dá às coisas, né? Por você aprender a ter regras, a gostar de seguir regras. Com certeza porque você se adaptou lá é porque você já tinha isso dentro de você. Eu acho que já era algo que talvez estivesse adormecido, mas existia dentro de você. Você acha que você aprendeu isso com quem? Se foi da sua criação? Como é que foi assim? Eu acho assim que o ser humano ele tem que ser instigado. Você tem que mostrar que aquilo ali não é o limite dele, ele tem que ir além. Para mim, não foi a ninguém que planejou isso, mas por eu ser de uma família nordestina, a mulher não era considerada assim como o homem. Então, dentro da minha casa, o meu irmão tinha privilégios que eu e minha irmã não tínhamos. Por ser homem. Por ser homem. Então, ele somente estudava, só. Enquanto eu e minha irmã, nós que cuidávamos, meu pai tinha uma fazenda, então eu que tinha que fazer queijo, eu que tinha que fazer a comida, eu que tinha que cuidar da casa junto com a minha irmã, meu pai chegava, eu que tinha que organizar tudo, tudo era minha obrigação, então eu tinha que fazer, eu e minha irmã fazíamos para nós, e para todo mundo, e meu irmão era, sabe, então assim, era muito claro assim que a minha condição de mulher era menos prestigiada. Então aquilo gerou em mim um desafio. Claro. Falar assim, não, eu vou mostrar que sou capaz. Então assim, as oportunidades que Deus foi me dando, eu fui agarrando e buscando algo mais, e buscando essa indignação que gerou em mim,
quando eu via o meu irmão ter privilégios, falarem que eu era menos importante, que eu era menos valorizada porque eu era mulher, aquilo gerou em mim uma gana de conquista, de falar assim, eu preciso. Aquilo gerou em você uma injeção de motivação. Isso. O que muitos, na verdade, talvez ficariam deprimidos no quarto, em casa, esperando algo acontecer, aquilo lá foi uma injeção de você, ou eu vou dar conta ou eu vou morrer, né? Você não tinha uma outra opção. Só completando que assim, a outra coisa que gerou essa indignação em mim era a forma como meu pai tratava minha mãe. Aí assim, não tinha um carinho, não tinha um elogio. Eu nunca vi meu pai pegar na mão da minha mãe ou dar um beijo nela, nunca na minha vida inteira. Então, assim, meu pai às vezes bebia, né? Quando a gente ia dormir, quando a gente acordava, a gente sabia que ele não tinha chegado e quando chegasse ia quebrar tudo dentro de casa. E era muito desestruturado. Então, a minha visão de como ser mulher era distorcida. Entendi. Então só depois que eu passei a conhecer o Jesus da Bíblia, que eu aprendi como era a mulher que Deus queria que eu fosse. Entendi. E aí eu fui me reconstruir para ser uma nova pessoa, para me reorganizar e me posicionar diferente na vida, para ser uma mulher que Deus quer que eu fosse, e não aquela mulher revoltada. Porque aí quando eu entrei no militarismo, eu brigava muito. Entendi. Porque eu era toda essa carga de uma vida inteira, que quando eles vinham questionar isso, aí eu arrumava uma confusão grande, aí eu arrumava uma briga, falava, eu não estou aqui de graça, eu fiz concurso público. Então, aí até eu entender e me readequar para a vida. E até você também encontrar um pouco do meio termo. Isso. Porque talvez essa raiva que você trouxe do seu pai, você acabava descontando em outros homens, na verdade, ou talvez descontando nas pessoas que estavam à sua volta, pela história que você viveu de tristeza, de sofrimento. E aí você queria provar para as pessoas que você era capaz. Mas na verdade aquela prova não era para eles, né? Na verdade era uma prova que você tinha que dar para você mesma, né? E eu dei um basta quando eu entrei no militarismo. Porque eu falei assim, aqui é como se eu lá antes eu não podia. Meu pai era autoridade e eu não podia. Só que ali eu estava na nova condição. Agora eu mando a minha vida. Eu fui concursada, então eu não tava assim, eu falava assim para eles, eles viam que lá tinha assim o machismo, né? Tinha, eles botavam em xeque tudo que a gente fazia, não sei o quê. Então eu falei, aqui não. Aqui eu não vou aceitar. Aqui vai ser de igual para igual. Então aí eu já brigava assim, ó, não, chega. Isso chega na minha vida. Eu não vou ser mais desvalorizada, deixada abaixo, ou não, porque eu sou mulher. Eu não sou igual a você, mas sou competente da mesma maneira. E como você falou, para a gente poder fazer um break, eu queria te fazer uma última pergunta. Quais foram os preconceitos que você enfrentou quando você entrou no bombeiro, no militarismo? Assim, como a mulher entrou no militarismo, entrou no Corpo de Bombeiros de Brasília em 93, eu entrei em 95. Muito recente. Então eu fui a terceira turma de soldado, quando eu entrei era a terceira turma, e quando eu entrei oficial, era a quarta turma de oficial. Então ainda era ali no início, né? Então assim, os desafios eram grandes, que a gente tinha que provar a nossa competência. Então assim, o homem, por ele mesmo, ele poderia ser o incompetente, mas por ele ser homem, ele era competente até que se provasse o contrário. E a mulher era incompetente até que ela provasse o contrário. Toda vez tinha que provar, toda vez tinha que provar. Então, assim... cansa, né? Vai cansando. Cansa. Aí você fica, assim, esgotada, você fica, sabe? Isso puxa a energia da gente. Então, aí chegou essa maturidade que você falou. Eu passei a falar assim, não, eu não preciso estar provando nada para ninguém. Eu vou fazer o meu trabalho com dedicação. Eu também, assim, eu não me conformo. Isso vai ser visto pelas pessoas. E vai vir o resultado. Vai vir o resultado daquele trabalho que você fizer. Mas eu também, eu não me conformava, sabe assim, se eu não dava conta, eu treinava mais. Isso também teve o lado positivo de te motivar, né? Porque também se você talvez não tivesse encontrado preconceito, você não tivesse crescido e tivesse mostrado ou você nem sabia qual era o limite que você tinha dentro de você. Talvez você achar que aquilo lá era o máximo que você podia se dar. E na verdade nem nós sabemos o nosso limite. Eu cheguei Se a gente se deixar ser desafiado diariamente,
Todo dia a gente vai olhar e falar, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, eu não sabia que eu era... Porque a gente não tem noção da capacidade que a gente tem, né? Fabiana, a gente vai dar uma pausa, você não sai daí, a gente já volta com um pouco mais da história da Fabiana no Vida em Conexão.